Amém? Lucas 7, vamos lá, verso 36. Olha o que diz aí, ó. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou o lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e, estando atrás de Jesus a seus pés, chorando, molhava com lágrimas e então enxugava com os próprios cabelos, beijava e ungia-o com perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é qual aquela mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles ambos como que pagar, perdoou-lhes ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu Simão: tem para mim que aquele a quem mais foi perdoado. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados estão perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: vá em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. É um texto conhecido da palavra de Deus. O tema de hoje é um jantar revelador. Você já foi num jantar revelador? Você diz: ei pastor, que jantar é esse? Sabe aquele jantar às vezes onde você encontrou a sua esposa, o seu esposo? Alguém lhe apresentou, alguém lhe convidou, ou foi no jantar de amigos, de repente lá naquele jantar de amigos você encontrou, o olhar cruzou, e até hoje você está casado, né? Aleluia, minha esposa glorificou a Deus. Nós tínhamos uma amiga, ela estava de manhã no culto aqui, a Lucida, se ela estiver ouvindo, que na casa dela sempre fazia uma jantinha. Ela está aqui, e era lá que nós se encontrávamos, né? Era no jantar, e era um jantar revelador, porque a gente se conhecia, a gente era da igreja, casamos, namoramos um bom tempo ali, se respeitando. Eu sempre gosto de falar, minha esposa casou virgem, glória a Deus, porque eu lembro que eu sempre vivia a palavra, eu olhava a palavra e dizia: eu tenho que tomar uma posição, eu não tenho que ser aquela pessoa que eu era quando eu estava lá fora. E eu tomei uma posição, não é porque eu era muito bom, não, tomei uma posição com a palavra de Deus. Mas foi naqueles jantares que a gente se encontrou e se conheceu um pouco mais. Você já passou assim por jantares tão reveladores assim? Quem conheceu a esposa ou o esposo no jantar? Aqui tem alguém? Vocês não conheceram o jantar? Não? Foi no parque? Tem alguém que conheceu no parque? No meio dos amigos? Aí, né? Poxa vida, vocês não levavam ninguém para jantar? Poxa vida, então leva agora, se você não conheceu. Às vezes o jantar pode ser um jantar de negócio. Conheceu na rua. Oh Jesus, né? Que Deus faz, hein? Mas às vezes um jantar de negócio, às vezes alguém te chama para algo e a demanda é maior ainda. Você naquele dia muda o seu futuro. Naquele jantar muda o seu futuro. Alguém lhe prepara algo, você diz: olha, é por causa daquilo lá que eu estou aqui. Quantos jantares assim, né? Revelador. Aqui Jesus, ele foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. O nome do fariseu era Simão. E naquela cidade onde estava o jantar, onde Jesus tinha havido convidado para o jantar, tinha uma moradora, uma mulher. A Bíblia diz que a mulher era conhecida como uma mulher pecadora. Em outras versões, mulher de má fama. Em outras versões, mulher prostituta. Então, em qualquer situação, as referências não eram muito boas daquela mulher. E ela soube que Jesus ia estar jantando na casa daquele homem que era conhecido como um fariseu, um homem de uma religião. E ela saiu e ela foi ter um encontro com Jesus. Eu gosto de falar desse texto porque se ela soube que Jesus estava lá, 2 coisas ela sabia: que era fácil o acesso naquela casa, que não era como nos nossos dias, que os jantares da gente, a gente fecha as portas,
né? Ali tem portão eletrônico. Não, o jantar naquela época, eles tinham pátios, sempre as casas, ainda mais casas de pessoas assim com bastante posse, tinham pátios grandes, e as mesas eram mesas baixinhas, como aquela que a gente colocou quando fizemos aqui o Natal. Eram mesas baixas, as pessoas sentavam ao chão e ficavam ali perto da mesa debruçado. E foi nesse encontro no pátio que aquela mulher soube que Jesus estava ali. Eu gosto de lembrar que aquela mulher, com certeza, ela já tinha visto Jesus, ou ouvido Jesus, ou ouvido alguém falar de Jesus, porque ela soube que Jesus estava naquele lugar, e ela decidiu ir lá para ver onde estava Jesus. Quem era aquela mulher? Na Bíblia não menciona o nome. Ela é só conhecida como a mulher pecadora. Ela é conhecida pelo que há de pior nela. Ela é conhecida como pejorativo, por aquilo que há de pior nela. É conhecido como a mulher pecadora. Não tinha nome, não tinha identidade. Ela representa todas as pessoas que estão distantes de Deus. Será? Porque eu disse que é um jantar revelador. Quem era o fariseu? Nós já falamos o nome dele, ele era Simão. Ele era um homem de muitas posses. Ele era um homem da alta casta judaica. Ele era um homem que era conhecido também na religião. Os fariseus eram uma religião naquela época. Ele tinha função, tinha nome, tinha casa. Ele representava a religião, representava aquelas pessoas que estavam mais próximas de Deus. Será? Disse que era um jantar revelador. Simão era um religioso soberbo. Ele era o dono da casa, o dono da festa. Tinha nome, tinha direito, tinha credibilidade. Todos o conheciam, era respeitado, era lembrado por todos no lugar. Talvez estivesse na igreja, era conhecido por todos na igreja. Mas era alguém que se esquecia que tudo que ele tinha na vida era Deus que havia lhe dado, inclusive a vida. E a mulher, como eu já disse, ela não tinha nome, e a casa dela era a rua. Ela não tinha lugar fixo para ficar. Ela não tinha um lugar à mesa. Ela era descredibilizada. O lugar dela não era a mesa, o lugar dela era o chão. E aquela mulher representava tudo que era de vergonhoso, uma mulher pecadora. Ela era esquecida pelo mundo, mas ela era alguém que não se esquecia do único homem que olhou e falou com ela diferente, porque ela voltou para agradecê-lo. Gostaria de falar com você hoje, nessa noite, algumas coisas do que eu aprendo desse texto. A primeira coisa está no verso 38. Vamos lá, 7:38 diz assim: estando por detrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava com suas lágrimas, e então enxugava com seus próprios cabelos, beijava e ungia com perfume. Primeira coisa que eu aprendo no texto é que pequenos momentos podem revelar o nosso interior. Pequenos momentos podem manifestar o que há dentro de nós. Essa mulher chega por detrás de Jesus. Quando a gente chega por detrás, quando a gente logo não sobe aqui de cara, a gente quer dizer assim: eu sei o meu lugar, eu sei que eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. E aquela mulher chega do jeito correto diante de Jesus, sabendo que não tem merecimento. A pior coisa é quando a gente vai a um culto, a algum lugar, ou vai a algum lugar que fale de Deus, como se falasse assim: eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque de fato Deus cuida de todo mundo, eu estou aqui. E a pessoa vem de qualquer jeito, como se pudesse viver uma vida displicentemente, como se não tivesse que um dia prestar conta. Aquela mulher sabia muito bem quem ela era, lembrava muito bem os seus passados, e ela veio por detrás de Jesus. E como eu disse que os pequenos momentos revelam o que há no nosso coração, a atitude dela revelava exatamente onde estava o coração. O coração dela estava aos pés de Jesus. O coração dela estava aos pés do único que podia transformar a vida dela. Era costume naquela época de chegar alguém em casa, porque eles andavam com aquelas alpargatas em meio àquelas ruas poeiradas. Era comum ter uma bacia com água. O dono da casa ali colocava uma bacia para que ele pudesse ir lavar os pés, e tinha uma toalha e enxugar os pés. Mas aquele homem, o fariseu, mesmo que sabendo, esperando Jesus e convidado, não fez isso, não fez as honrarias da casa. No entanto, aquela mulher, a Bíblia diz que ela chegou chorando, e ela molhava os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, e com aquilo que a mulher tem de mais precioso, que é ela pegava e enxugava os pés daquele que havia andado na rua poeirada, e ela enxugava os pés de Jesus. E ela trouxe um vaso de alabastro. O alabastro era um mármore muito caro, com um perfume caríssimo dentro. E ela pegou e ungia os pés de Jesus.
E ela sabe o que ela fazia aos pés? Beijava os pés. A gente só beija pé de criancinha, não é assim? Ou da esposa depois que tomou banho, né? Ninguém tem costume de ficar beijando o pé de qualquer um. Mas, no entanto, aquela mulher bem sabia que aquele era o único homem que havia olhado, falado e tratado ela diferente de todos os homens que ela havia encontrado na vida. E ela estava no melhor lugar. Ela estava aos pés de Jesus e beijava os pés, os mesmos pés que logo, logo, na frente da história, estariam encravados na cruz. Que maravilha! Que maravilha essa mulher se entregar dessa forma. Que maravilha de doação, de entrega aos pés de Jesus. Em contrapartida, do outro lado estava o fariseu e Simão. E o que os pequenos gestos dele revelavam dele? Revelava o quê? Que ele tinha um tremendo repúdio, que ele tinha preconceito por aquela mulher, porque era uma mulher pecadora. Aliás, ele não tinha só preconceito com a mulher, ele começou a analisar e julgar o próprio Jesus. Ele disse: se este fosse profeta, certamente saberia quem o tocou, porque é uma mulher pecadora. Porque naquela condição também, naquela cultura, não podia se tocar em nada imundo, não podia tocar em nada morto, não podia tocar em nada que tivesse impuro. E uma mulher pecadora, para eles naquela cultura, era imundo. Então ninguém podia ser tocado. Veja bem, irmãos, veja bem o que estava passando aquelas pessoas. Porque essa história tem a ver conosco. Às vezes colocamos pessoas de lado, como se elas não pudessem ser, elas pudessem ser intocáveis, como se elas pudessem ser excluídas. E essa mulher aqui, ela se sentia assim naquele lugar. O homem chegou até a falar: será que Jesus está bem da cabeça? Porque se ele estivesse bem, ele sabia quem ela era. Assim é a vida nossa. Assim os momentos, são os momentos, os pequenos momentos, os pequenos pensamentos, os pequenos sentimentos, mostra exatamente o que nós trazemos dentro de nós, aquilo que predomina dentro do nosso coração. Se há misericórdia, se há compaixão, se há amor com os pecadores, ou se há julgamento, estender de dedo e crítica. Os pequenos momentos. Sabe por quê? Porque fariseus existem não só naquela época, em todo momento. E fariseus acostumam fazer assim, ao se comparar com as pessoas, se acham melhor. Será que temos vivido assim? Se comparando com as pessoas que talvez não venham a esse lugar, ou não estão no ciclo de amizade da gente. Será que vivemos assim no dia a dia? Aquela mulher, ao contrário, não se preocupava em se comparar com o fariseu. Era o fariseu que se preocupava em comparar com ela. Aliás, a única coisa que ela se preocupava era em transformar a sua vida, estar perto do único homem que podia mudar a história dela, apagar os seus pecados, restaurar a sua história, dar um novo sentido. Era essa a preocupação dela. São esses momentos que revelam o que há dentro de nós. Então, quando a gente olha para essa história que você leu e eu li para você, nós não temos que ficar preocupados com o comportamento do fariseu Simão. Nós não temos que ficar preocupados com o comportamento da mulher, que aqui é chamada pecadora. Devemos olhar para esse texto e ficar preocupado: qual é o meu comportamento diante do Senhor? Qual é a minha vida, como eu vivo diante da mesa do Senhor, daqueles que me expõem todo dia? Como que está o meu coração? O que vem ao meu coração quando eu estou nos lugares? O que vem à minha mente? Como avaliar o meu coração? Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas eu não sei direito avaliar o meu coração. A própria Bíblia fala dela. A Bíblia fala que ela é uma espada penetrante, que consegue penetrar o íntimo do nosso ser, lá na nossa alma. Ele consegue escrutinar, consegue sondar o que há no nosso coração. Era como se fosse uma palavra reveladora. Ela consegue revelar. Assim como a foto é como se fosse a sonda do médico, mas ao invés de sondar somente os órgãos, consegue sondar o íntimo do nosso coração. Imagina, Deus consegue fazer isso pela palavra dele. E essa mensagem, enquanto eu falo com você, ela tem o poder de ser uma palavra reveladora, de dar ferramentas para o Espírito Santo, que enquanto eu leio e falo com você, o Espírito Santo vai tratando, trabalhando no meu e seu coração, dizendo assim: ó, o que há no seu coração? O que você traz no seu coração? Porque pequenos momentos revelam o nosso interior. A segunda coisa que eu aprendo é que detalhes, coisas pequenas, pode mudar a nossa direção. Isso está no verso 38, vamos lá? Verso 39. Verso 39, digo, olha o que diz aí. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O que aconteceu aqui, irmão? Aquele homem pensou consigo mesmo:
Mas do texto a gente já entendeu que Jesus conseguiu ouvir o pensamento dele. Olha aí, irmãos. Enquanto eu estou aqui, você está aí, Jesus consegue ver o que há de fato no nosso pensamento, no nosso coração. Quando a Bíblia menciona coração na Bíblia, muitas das vezes ela não está falando do órgão, a grande maioria das vezes está falando aqui da mente. Ele sonda os rins e a mente. Ele sonda nossas emoções e o nosso coração. Rins e mentes na Bíblia, não está falando dos órgãos. Ele consegue sondar nossas emoções e o nosso coração. Era um jantar simples, não era assim? Você se lembra do seu último jantar? Foi ontem à noite? Eu não vou perguntar o que você comeu, mas você se lembra de como você participou? Quantas coisas veio na sua mente na hora do jantar? Quantas avaliações? Estava com outras pessoas? Estava no círculo de amigos? Alguns julgamentos? Avaliações? A gente começa assim. Quantas coisas passam? Às vezes a gente começa pela aparência e vamos entrando um pouco mais na intimidade na mente da gente. E às vezes a gente está avaliando a pessoa sem se dar conta que aquilo que a gente está olhando naquela pessoa, porque às vezes a gente fala, está vendo como fulano está comendo? Está vendo como está a roupa daquela pessoa, do outro? A gente começa pelas aparências, a gente não se dá conta. A hora que vem a gente está avaliando coisas que de fato não é coisas que faz mal para aquela pessoa. Na verdade, a gente avalia de negativo no outro. Na verdade faz mal para o nosso. Na verdade são coisas que a gente não quer fazer. Para aquela pessoa que está comendo daquela forma, ela não vê mal algum, senão ela não estava comendo, não é verdade? Mas a gente vê mal. E a gente entra no julgamento. Para nós faz mal. A gente tem que tomar posições, se incomodando. O que devíamos fazer? Devíamos olhar e falar: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, como que terá o meu coração, ao invés de eu sondar as pessoas? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e maldoso, e nos leva a caminhos terríveis, caminhos tortuosos. Por isso que a pior coisa que a gente pode fazer para um filho, para um amigo, para alguém, é dizer assim: olha, a pessoa está precisando tomar uma decisão. Você fala: ó, segue o seu coração, filho. O que o seu coração manda? Parece uma frase bonita, mas é horrível. Porque enganoso é o coração do homem, maldoso, e ele pode levar a caminhos tortuosos. Não faça para que ninguém possa seguir o seu coração. Você que nasceu de novo agora, você que tem a Cristo, você que tem a palavra de Deus, você deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não mais pelo coração, porque o coração são os sentimentos, e enganosos são os sentimentos. Quem está me entendendo? A Bíblia diz: entrega o seu coração ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega a sua mente, os seus pensamentos ao governo de Deus. Entrega os seus pensamentos ao controle daquele que pode levar você no melhor lugar. Porque aliás, eu e você, com certeza, de tudo que nós já vivemos antes de Cristo, nós só temos a cara na água, não era assim? Nós estávamos perdidos, não era assim? Sem rumo, era ou não era? Porque todo mundo procurou a Cristo porque estava sem rumo, sem direção. E como que agora, depois que a gente encontra Cristo, a gente começa a falar: eu tenho que seguir o meu coração? Não, você tem que seguir o conselho da palavra de Deus. Aliás, quando fala do Espírito Santo, diz assim: ó, Ele vai te guiar em toda verdade. Ele é o Consolador, Ele é aquele que pode guiar eu e você em toda a verdade. Não é o nosso sentimento, não é o nosso pensamento. E em qualquer situação, se você fosse mudar de casa, se você fosse mudar de cidade, se você fosse encontrar alguém para se relacionar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Se você fosse mudar de igreja: Senhor, é de fato para mim dar um passo? Porque enganoso é o coração do homem. Entrega o seu coração ao Senhor. Entrega o governo do seu coração, do seu entendimento ao Senhor. E Jesus, quando viu isso, Ele disse ao fariseu: olha, eu tenho uma parábola para contar para você, para revelar o que há dentro do seu coração. Olha bem, irmãos, era como Jesus: olha, eu vou contar uma história, porque eu consigo enxergar o que há dentro do seu coração. Porque às vezes a gente, assim como no jantar, a gente vem ao culto e fica olhando o pastor, e fica olhando a banda, diz: a voz do pastor está assim, aquele da banda não cantou assim, a banda não cantou direito. Às vezes quando a gente começa a cantar, as luzes que estão queimadas, quantas placas tem dessa aqui, qual que está fora. De repente passa o tempo, você diz: eu fui lá no culto que você mandou e não aconteceu nada assim transformador, revelador. Não aconteceu, porque a transformação, ela não acontece como se fosse assim imposta. Ela acontece se você se entregar, se você se submeter àquilo que o Espírito Santo quer fazer.
É assim que acontece a transformação. Deus só pode operar no meu e no seu coração e mudar algo se você, ao invés de ficar olhando tudo que está à volta, você começar a falar: Deus, sonda o meu coração, porque eu estou aqui com o meu pensamento ainda, eu estou aqui querendo fazer o que eu quero, eu estou aqui ainda governando tudo que está acontecendo, a minha mente, para onde eu olho, aquilo que eu quero absorver. Eu não quero escutar o que esse pastor está falando, e eu vou mudar o meu pensamento e pensar o que vai acontecer depois das 9 horas. Enquanto você faz isso, o Espírito Santo não consegue trabalhar. Jesus falou algo acerca daquela mulher e acerca daquele fariseu, porque ele sonda e conhece os corações. Mas a mim e a você não foi dado o direito de falar das pessoas, porque nós não conhecemos o todo. Aliás, quando a gente vê uma situação muito difícil, sabe o que nós devíamos fazer? Para não errar de jeito maneira, a gente devia pensar naquela situação que a gente está olhando e avaliando. Nós devíamos pensar tudo o que era bom, tudo que podia ser belo, tudo que podia ser construtivo. Você pudesse olhar para aquela situação, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar no seu coração, para que você pudesse olhar aquilo diferente. E se mesmo você olhando e absorvendo tudo aquilo, você ainda vê algumas coisas ruins numa situação, ao invés de você ser julgador, você pode ser um intercessor, como que alguém que apresentou a Cristo fez para você. Quando você chegou aqui, você era como eu, não valia nada, era verdade ou não é? Nos meus 16 anos eu estava arrebentado nos meus pecados, arrebentado na prostituição, arrebentado com o meu coração querendo fazer aquilo que eu queria, com justiça própria. E aprove um amigo que sempre me convidava, e naquele dia eu estava arrebentado, com tristeza, angústia. E naquele dia diz: olha, eu vim convidar você, vai ter um culto especial. Eu disse: Senhor, eu estou precisando ir mesmo. E foi num culto como esse que o Espírito Santo tratou o meu coração. Ele quer fazer exatamente isso no seu coração nessa noite. Se foi a primeira, se é a segunda, ou se você já é da casa, ou se você está me ouvindo agora, Ele sonda o seu coração. Ele sabe o que está no seu pensamento. Talvez você ligou aqui nesse lugar, nessa live, e o seu coração estava pensando assim: eu preciso tirar a minha vida, eu não suporto mais. O Espírito Santo está dizendo assim: não, a sua vida é valiosa, a sua vida vale muito. Eu tenho algo a fazer na sua história, eu tenho um propósito para você. Porque enquanto a gente analisa o outro, quando a gente analisa a situação, analisa aquilo que a gente está querendo fazer, Jesus está analisando o que há dentro do nosso coração. Enquanto eu prego para você aqui, Jesus consegue sondar o meu coração, se aquilo que eu estou falando é de fato o que eu acredito, ou se eu estou falando para impressionar pessoas, para impressionar o público. Enquanto você está sentado aqui olhando, Jesus consegue sondar o seu coração, se você está com o coração e a mente aqui, ou se você de fato está só fingindo prestar atenção. Na verdade o seu coração está em outro lugar. Ele sabe o que há no meu e no seu coração. Aliás, a gente devia tomar cuidado. A Bíblia menciona que a gente deve tomar cuidado com o juízo temerário. Você já ouviu isso? Quem já ouviu essa expressão, juízo temerário? Eu gostaria que você pregasse a sua Bíblia aí. Vamos lá, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Ele continua sondando o meu e o seu coração, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. 7 do 1 a 5. A Bíblia condena o juízo temerário. Olha o que diz aí, ó. Quem achou, diga glória a Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes serás julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trava que está no seu. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisto no seu olho, estando numa trave ainda o seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A Bíblia condena o juízo temerário. O que é juízo temerário, pastor? É aquele juízo do diz que me disse, é o juízo do que me falaram. Ah, parece que me falaram, parece que eu estou achando. Esse é o juízo temerário. O juízo que a gente faz juízo sobre a pessoa. A gente pode ter um juízo sobre a ação de alguém, sobre a pessoa jamais, porque só Deus que conhece o coração. A gente não conhece o coração. É muito fácil a gente apontar o dedo dizendo: olha, você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu ali? Mas não sabe de fato o que estava no coração. A Bíblia conta uma história que tinha dois filhos. A Bíblia diz, Jesus contando uma parábola de 2 filhos, e Jesus fala para ele: olha, eu gostaria que vocês fossem na minha vinha. A Bíblia diz que o mais novo fala assim: pai, eu vou, rapidamente, mas não vai. O mais velho diz: pai, eu não vou, mas depois se arrepende e vai.
Aí ele diz: qual deles o pai gostou mais? Ele diz: aquele que se arrependeu e foi. Pois é, irmão. Se nós ouvíssemos só a palavra do primeiro, a gente dizia: olha que filho bom, é aquele que falou rapidamente para o pai que ia. Mas na verdade era obediência somente de mente, não era obediente de prática. Era isso que nós estamos, é isso que a Bíblia condena. Condena o juízo temerário, o juízo de você analisar a pessoa sem saber o que há no coração. Por isso que cabe a mim, a você, não olhar aquilo com julgamento às pessoas. Você está me entendendo? Tem um outro texto que eu gostaria que você também olhasse. A Bíblia fala para eu e você não sermos juízes. Romanos capítulo 2. Romanos 2. É bom a gente estudar a palavra do Senhor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Verso do 1 ao 2. Todos acharam aí? Diz assim: portanto és indesculpável quando julgas quem quer que seja, pois te condena a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Sabe o que está dizendo? Como que julga você sendo homem se você faz as mesmas coisas? Às vezes a gente julga o pecado de alguém só porque aquele pecado de alguém é diferente do nosso, não é assim? Mas eu já falei para você, o que mata? 2 dedos de veneno ou 1 litro de veneno? O que mata? Os dois. Às vezes a gente julga por isso. A gente julga por causa da quantidade. Você diz: nossa, fulano matou alguém. Na Bíblia tem pessoas também que mataram pessoas. Davi foi alguém que foi complacente com alguém que morreu. Ele não matou literalmente, mas ele mandou matar alguém. E depois ele dobrou o joelho, fez o Salmo 51, diz: Deus tem misericórdia de mim. Eu estou querendo dizer para você aqui, eu estou querendo legalizar que você pode matar alguém? Não, eu estou querendo dizer, se você ainda fizer um pecado, pode ser o maior pecado, se você se arrepender de verdade, Cristo Jesus pode te perdoar e apagar e tirar a culpa do seu pecado. Mas quantos julgadores e dedos estendidos para falar aquilo que você não pode? A Bíblia menciona outro texto que eu gostaria também. A Bíblia falou que não pode ter juízo temerário, o juízo do diz que me disse. Não podemos ser juízes. Mas a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 5, verso 20, ela diz que a gente pode sim ter um juízo. Você pode ter discernimento de espírito, e isso é muito importante. Isaías 5, verso 20. Quem achou, diga amém. Olha o que diz aí: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, aos que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Sabe o que ele está dizendo? Ai daqueles que vendo as coisas ruins, acham que não é nada, que não tem nada a ver, que não tem problema, que você mesmo analisando as coisas diz: não é bem assim. Ou usa aquela expressão: não julgueis. O pastor está me julgando porque ele falou algo. Não, às vezes o pastor está analisando a situação. A Bíblia diz que você pode analisar a situação, você não precisa julgar o coração da pessoa. Agora vamos falar algo aqui que a gente sabe muito bem. Está lá a moça se arrumando para vir para qualquer lugar, para uma festa. Ao invés dela comprar, né, ela está com um número um pouco acima, ela está com o número G, mas ela acha que cabe no P, né? Deus é justo, mas a calça daquela irmã é mais justa do que Deus. Aí ela coloca a saia por aqui, e ela diz assim: está tudo bem. Ai daqueles que chamam mal bem e o bem mal. Porque a gente muito sabe quando a gente sai do lugar. E a gente, mulher e homem, sabe que está provocativo. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Tem uma moda nova agora aí, a moda do pessoal que são os sertanejos, não é assim? Eles usam uma roupa, parece que é embalado a vácuo. Se comer uma azeitona não consegue respirar, não tem o que fazer. Será que a gente não sabe que a gente está saindo, aquilo ficou um pouco provocativo? A gente sabe. Ai daqueles que chamam, eu estou falando de coisas práticas. Isso pode soar esquisito para você, mas são coisas práticas. Ai daquele que chamam amargo doce. Porque às vezes da manhã aquela moça vai ter problema no casamento, porque ela achou que não tinha nada a ver. Aquilo que um dia provocou uma situação no Facebook, no Instagram, e o casamento rodou, porque achou que não tinha nada de mal. Nós não podemos fazer o julgamento temerário, julgar o coração da pessoa, mas nós podemos olhar para nós mesmos e olhar de fato e dizer: eu sei como eu devo ir. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo aqui? Porque a Bíblia diz que tinha 2 homens que estavam indo para o templo, 2 homens que estavam indo para a igreja, e a Bíblia menciona que um era fariseu, era igual a que era fariseu, era um religioso. Um era crente, um era da igreja, estavam indo para o culto.
E o outro era um republicano, um publicano. Era um cobrador de imposto. Era alguém que nós usamos a expressão do mundo. Aliás, a gente não devia usar essa expressão, né? Que dá a impressão que você fala assim, eu sou da igreja e eles são do mundo. Fala, vocês que vão na igreja não é do mundo não, vocês estão doidos, vocês são extraterrestres. Não é, né? Nós estamos aqui também, devíamos mudar a expressão. Aqueles que se converteram, aqueles que ainda não se converteram. Pessoas que não se converteram, pode ir na igreja? Não, pode. Pode sentar do seu lado? Pode. Então vamos imaginar a cena, no culto estava alguém que era convertido, batizado nas águas, que era um fariseu. E do outro lado, alguém que não era convertido ainda. A Bíblia diz que eles chegaram na igreja, e aquele que era da igreja chegou correndo, batendo nas mãos de todo mundo. E aí eu estou trazendo para os nossos dias, viu? Atualizada a versão aqui para os nossos dias, né? E ele chegou brincando, todo mundo sentou na cadeira, foi fazer a oração, diz, graça te dou, Senhor, porque eu não sou como nenhum daqueles roubadores, eu não sou nenhum daqueles beberrões, eu não sou como nenhum daqueles drogados, eu não sou como nenhum daquelas prostitutas. Graças te dou porque eu estou aqui na sua casa, graças te dou porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho, graças eu te dou. E ele faz aquela oração soberba e religiosa. A Bíblia diz que aquele que não era da igreja, a Bíblia diz que aquele publicano, cobrador de impostos, ele não tinha coragem de levantar os olhos. Com os olhos baixos, ele diz, Deus, eu não sou digno de levantar a minha cabeça, porque eu reconheço que sou pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que eu sou pecador. E Jesus diz, não foi outro a não ser aquele publicano que saiu justificado da presença de Deus. Sabe o que nós temos que aprender com isso? Às vezes a gente, com o passar do tempo, a gente fica soberbo, religioso, e se esquece de termos a mesma postura que tínhamos quando chegamos na igreja, de saber quem somos. Você tem falha também? Você tem falha também, né? Nós somos pessoas imperfeitas, buscando um Deus que é perfeito, num lugar imperfeito que é a igreja. É ou não é? Eu fui na igreja, eu pensei que era assim. Não, a igreja tem pessoas como eu e você. Se tem pessoas como eu e você, tem pessoas imperfeitas. Tem ou não tem? Tem pessoas imperfeitas. Eu me decepcionei com a igreja. Você decepcionou com quem? Com o homem. Por quê? Imperfeito. Dá a impressão que a gente não é, você não é. Era isso que Jesus estava falando aqui nesse texto. Devemos tomar cuidado, que assim como o primeiro tópico, pequenos momentos revelam o que há no nosso interior. Segundo tópico, pequenas coisas podem mudar o rumo da nossa história, assim como mudou o rumo desse homem que é Simão. O terceiro e último tópico, pequenos gestos em Deus pode fazer você ser uma referência para o resto da vida. Olha o texto aqui no verso 44, vamos lá, que nós estávamos, Lucas 7, verso 44, aonde a gente, é o texto da palavra. Mas eu estou falando de coisas práticas, porque é bom a gente ouvir. Lucas 7, 44. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Deixa eu ver. Você fala uma coisa para o seu filho, ele obedece, você não tem que falar nunca mais? É assim? Quem dera se fosse no... Mas eu quero dizer uma coisa para você, viu? Eu quero dizer uma coisa para você. O seu pai falou a mesma coisa de mim e de você, entendeu? Quem dera eles nos ouvissem. A minha mãe que está me ouvindo agora diz, quantas vezes não escutou, né? Eu chegava em casa, minha mãe assim, eu chegava com uma moça, daqui a pouco passava uma semana, ela falava, outra? Minha mãe colocou o apelido em mim de vassourinha. Meu pai do céu, né? Porque ela falava toda hora, alguém apresentava. E não era porque eu era muito galanteador, não, porque eu estava vivendo a vida no pecado. A gente tem que entender a posição da gente. Não era não. E a gente vai se acostumando. Eu falei de manhã hoje que tem pessoas que têm apelido, assim como tem aquela mulher, não tinha nome. Nós temos um irmão aqui que o apelido dele é Lucas Cachaça. Ele era conhecido como Cachaça, não falava mais o nome dele. E sabe o que ele fazia? Cada vez mais na cachaça. Na cachaça. Porque a hora que ele chegava no lugar, falou, chegou o camarada. Ei, esse... Ele não conseguia sair daquilo. Porque virava o quê? Uma prisão. Parece comum aquela bebida de final de tarde. Para alguns é comum, para outros são uma prisão, a pessoa não sai mais. E essa mesma pessoa que um dia passa a mão num volante, e um dia ela pode perder a vida dela, da família, de outras pessoas. A gente vê toda hora na televisão, por um simples rótulo sobre ele. Às vezes a gente tem que tomar posições. Mas olha que diz aqui o verso 44, o último tópico. Pequenos gestos em Deus pode fazer da gente se tornar referência. Verso 44. Depois que Jesus fala para ele, Simão, eu sei o que está no seu coração. E ele fala que tinha 2 homens. Irmão, veja bem, quando Jesus falou, tinha 2 homens que eram devedores. Tinha 2 devedores. Vocês estão entendendo a história, irmão? Às vezes quando a gente está na igreja, a gente acha só que a nossa vizinha é pecadora. Sabe aquelas coisas que a gente sabe que os vizinhos fazem?
Você diz: nossa, como se a gente não fosse pecador. Os dois aqui eram devedores. Quando Jesus olha o coração dele, sonda o coração dele, diz: vou contar uma história para você, Simão. Tinham duas pessoas, os dois eram devedores. Um devia 50, outro devia 500 denários. Aqui a matemática era de 1 para 10. Um devia 1, outro devia muito. Está lembrado? Então às vezes a gente fala assim: eu fiz só alguma coisa um pouquinho, mas aquele ali fez muito. E a gente se acha melhor do que o outro, como se a gente pudesse julgá-lo. Como aquele pouquinho de veneno que é o pecado não pudesse matar a mim e a você. Ficamos falando daquele que tomou 2 litros de veneno, como se ele fosse morrer primeiro que nós. E aqui Jesus, na hora que ele conta a parábola, ele diz: ambos foi perdoado. Qual dos dois você acha que vai amar mais? Aquele que perdoou a dívida. Simão responde no verso 43, aquele que foi mais perdoado. Ele diz: julgaste bem, verso 44, que é o verso que nós estamos querendo. Então voltando-se, olhou para aquela mulher e disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa porém molhou com lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela desde que entrou não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu os pés com perfume. Sabe o que ele estava dizendo para aquela mulher? Diz: olha, Simão, você me convidou, você é alguém que é dos meus, você é alguém que é da intimidade. Você veio na minha casa, mas o seu coração ficou lá na sua casa. Você veio aqui no culto mais uma vez, mas a sua mente está naquilo que você vai fazer amanhã. Você veio aqui, mas não está preparado para me louvar. Você está louvando a você mesmo aqui na igreja. Você veio aqui, mas não veio para me adorar. Você veio para se adorar a si próprio, adorando a si mesmo. É isso, era isso que ele estava dizendo. Você veio, você me chamou para o jantar, mas você não que era o anfitrião da festa. Você que era dos meus, mais próximos, não tem feito. Mas esse aqui que você julga pecador, tem me amado, tem cuidado de mim. Essa aqui tem enxugado os pés com os cabelos, com lágrimas. Aquela mulher, ela virou referência naquele lugar, porque ela podia ser conhecida por todo mundo naquele lugar como uma mulher pecadora, mas diante de Jesus não era, e diante dos céus não era. Diante de Jesus e dos céus era aquela que, quebrantada, ela foi procurar verdadeiramente, entregou o coração verdadeiramente a Cristo. Então quando você decide viver uma vida piamente com Cristo, você se transforma em uma referência no lugar que você está. Aliás, ela é tão referência que hoje eu estou lembrando dela ainda. Jesus lembrou dela e a gente se lembra. Nós não se lembramos do Simão. A história de Simão ninguém se lembra. Nós estamos lembrando só para falar a parte ruim. E talvez naquela história ele achasse que ele ia ser lembrado como a melhor parte. Pois aliás, ele convidou Jesus. Irmãos, essa história, enquanto eu estou falando para mim e para você, fica uma pergunta no meio do seu coração. Mensagens como essa: você se parece com o religioso Simão ou com a pecadora que precisa de arrependimento? Você se tornou aquele que é soberbo? Você se tornou o filho pródigo que já ficou na casa e sabe que era devedor? Ou você é seu irmão mais velho da história, que fica julgando toda a situação? Quem que você se parece na história? Se você tivesse que falar. Porque essa mulher aqui, nós aprendemos com ela 3 coisas, finalizando aqui. Ela era alguém que aprendeu a cultuar a Jesus. Por quê? Porque ela recebeu Jesus em seu coração. Porque o ato dela se jogar aos pés de Jesus foi um ato de receber ela no coração. Porque lavar aos pés era alguém que recebia a pessoa em sua casa. E ela estava dizendo assim: aquela mulher está ensinando eu e você, receba todos os dias, ao levantar Jesus no seu coração. Porque se o coração meu, seu, estiver vazio, ele vai ser cheio de soberba, cheio de pecado, cheio de imoralidade, cheio de coisa que vai levar eu e você exatamente no lugar que nós estamos. Vamos virar pessoas julgadoras, vamos virar pessoas que estendam o dedo, talvez dentro da própria igreja. Talvez aquilo que a gente condenava quando a gente estava fora da igreja, a hora que a gente se der conta, a gente se tornou exatamente aquilo que a gente condenava. Lembra do jantar? Lembra do jantar que eu falei? A gente olha no outro aquilo que está dentro da gente. A gente vê no outro o reflexo da gente. Sabe aquela pessoa quando olha a outra pessoa melhor vestida, diz, não é que ela está bonita? Na verdade é ciúmes, na verdade é inveja, na verdade é competição. Na verdade a gente precisava aprender a falar assim: ó, eu quero ficar bonita, que bonito que ela está também, que maravilha, você está linda, viu? Aprender a elogiar o outro. Com isso você vai lançando fora todo julgamento e vai aprendendo a sondar o seu coração. Você precisa morar em algo também. Quem está me entendendo? Aquela mulher, ela cultuou a Cristo, trazendo ela para os seus pés. Aquela mulher fez algo que nós devemos fazer todos os cultos. Ela chegou com quebrantamento e arrependimento. Ela chegou o quê?
tudo ela podia ter ali, podia ter se preparado. Ela podia ter se preparado para o encontro com Jesus, podia se preparar da hora que ele ia chegar, do jeito que ele ia chegar, mas ela não tinha como se preparar para o choro, porque o choro foi algo incontrolável. Quando ela chegou naquele lugar e ela viu o homem que um dia olhou ela com amor e tratou com amor, o choro desceu nas lágrimas no rosto dela, e ela jogava aos pés de Jesus: eu sei quem eu sou, eu sei o passado que eu tenho, eu sei das falhas que eu carrego, eu sei das coisas erradas que eu faço, eu sei dos pecados que eu tenho, Senhor, eu vim aqui. Ela não estava preocupada quem estava em volta, ela queria exatamente dar o culto dela, prestar o culto dela. E a terceira coisa que eu e você devemos aprender é ser adorador. Aquela mulher, o adorador, sabe o que o adorador faz? Sabe o que ela fez? Ela beijava os pés de Jesus e derramava unção, derramava óleo. Tem gente que quer unção na igreja, a unção no louvor, só que esqueceu de derramar-se por inteiro. Aquela mulher não estava preocupada com o que estava acontecendo no lugar, ela não estava preocupada com Simão, nem com o que tinha na mesa. Tudo que ela tinha como alvo, o centro dela era Jesus, era Jesus. Eu quero Jesus. Você deve vir para a igreja sempre assim, centrado, com os seus pés aos pés do Senhor Jesus, quebrantado o seu coração, apenas para adorá-lo. Você aprendeu essa história? Você pode ficar de pé onde você está. Esteja pronto a adorar o Senhor. Esteja pronto a adorar aquele que vive para todo sempre. Adore a Ele onde você está.